Olá, pessoal. Olá, Bianca, bem-vinda. Oi, Lúcia. Atrasei um pouquinho, mas já estou aqui com vocês. Já estou aqui, já cheguei. Marta, querida. Estela, Daiane, Fabiana. Sejam todos super bem-vindos, super bem-vindas. Léo, bem-vindas, boa noite. Márcia, linda. Ana Rosa, querida. Dani, sejam super bem-vindas. Bom, gente, eu preciso falar para vocês porque que eu atrasei um pouco hoje. Eu atrasei por causa do tema. O tema é por que os narcisistas fazem tanto sucesso. Então eu tava querendo me arrumar para vocês. Brincadeira. Olha só. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que esses narcisistas fazem tanto sucesso. E eu recebo incessantemente histórias e mais histórias de pessoas que tiveram relacionamentos com narcisistas e que falam assim, como que ele ainda se dá bem? Depois de tudo que ele fez comigo e ninguém percebe o que ele fez muita coisa pra mim, nos bastidores atrás, até tirou sarro de mim na frente dos outros e ainda assim ele se deu bem, como que é isso? Gente, eu tô falando ele e vocês sabem que ela é qualquer direcionamento de gênero, qualquer direcionamento sexual. Independe disso daí. Então, a grande questão é como que ele me desqualificou, ele me tratou mal nos bastidores e fora dos bastidores ele se deu tão bem, ele tá ótimo. E por que ele se dá tão bem? Oi Marina, bem-vinda querida, bem-vinda Olivia, bem-vinda. Gente, quando vocês quiserem deixar as perguntas, deixem, como sempre eu faço na live. No final da live eu vou ler, eu vou responder todas as perguntas e vamos agora conversar sobre o que acontece e por que esses narcisistas eles ficam tão em pauta e muitas vezes muitas pessoas não percebem que estão lidando com narcisista. Por quê? Porque é um cara extremamente agradável, encantador e que ele fala muito bem. Oi Arnon, oi Meire. Olha, o narcisista, ele fala muito bem, ele sabe se colocar muito bem em qualquer lugar que ele vai. Então, e sabe chamar atenção sobre si. Então, qual que é a tônica do narcisista? Ele precisa o tempo todo chamar atenção sobre si. E como que ele faz isso? Ele tem duas vias para chamar atenção sobre si. A primeira via que ele tem é porque ele precisa aparecer muito bem, ele precisa mostrar que ele é socialmente ativo, que ele é ótimo naquilo que ele faz. A segunda via, por incrível que pareça, ele se dá bem quando ele, muitas vezes, ele se vitimiza. Então, a grande questão do narcisista é, eu preciso chamar a atenção de algum modo. Então, quando ele é o troublemaker, que ele é aquele que arruma aqueles problemas e que todo mundo fica encantado, enlouquecido, com pena do que aconteceu, ele é a vítima. Então, todos os motivos, por isso que a gente chama muito dos narcisistas de vampiros emocionais, porque sempre é um suprimento narcísico. Como que o narcisista se alimenta? Ele se alimenta da emoção do outro. Então, qualquer desequilíbrio emocional que aconteça no outro, o narcisista vai chupar para ele. Então, por isso que a maioria das pessoas fala assim, não, o narcisista, ele precisa do suprimento, o suprimento é a emoção do outro, porque tudo tem que estar voltado para ele. Então, ele costuma se dar muito bem em todas as situações, porque ele sabe manipular as pessoas, mas ele é cego na questão de ter o olhar de todos voltados para ele. E é uma postura que, por mais que tenha estratégia, ainda assim, acreditem se quiser,
é de modo inconsciente. Ele tem a satisfação dele de ter atenção. Muitas vezes ele até sabe que ele é um narcisista, mas ele não tem a noção do que move ele para ele ser quem ele é. Então não é a questão de que o narcisista é aquele que se olha no espelho só e ele só fica se achando lindo, maravilhoso. Não é esse estereótipo que eu estou falando. Eu estou abordando aqui com vocês as situações narcísicas patológicas, onde as pessoas precisam chamar a atenção como um alimento. Então o que elas vão fazer? Elas vão acabar com todas as identidades de quem está à volta, mas muito próximo, mas se eles estão no meio social, eles vão fazer o enaltecimento de todos, eles vão manipular, eles vão jogar o jogo, vão fazer alianças com os outros, eles vão ser os magnânimos, impecáveis, aquela pessoa que ninguém vai acreditar que nos bastidores ele é um predador emocional. Por que ele faz isso? Porque é perverso. E o que é o perverso? Isso é uma coisa muito importante de vocês saberem, porque o narcisista por si só, ele precisa desse suprimento. Então, ele vai fazer de tudo, como as pessoas que ficam atrás dos selfies, as pessoas que têm o culto ao efêmero, que tudo acaba muito rápido, que eles só querem as coisas de momento, eles precisam ter esse olhar do outro para iluminar a si próprios. Esses são os narcisistas, ponto. Só que a gente está falando do narcisista perverso. E aí vou explicar para vocês o que é o perverso e o que é a perversão dentro do estado narcísico / patológico, que é quando a pessoa fica extremamente voltada para si, precisando aparecer a todo custo, com pouquíssima construção interna. Então não tem um self, não tem um eu interior construído, tem muita dificuldade de lidar com frustrações, acha que o mundo deve para ele. Então são todas as características do narcisista clássico, já patológico, aquele que tem muita dificuldade de lidar com o limite do outro, acha que ele pode tudo, acha que o outro deve para ele. Então ele vem com mil e uma demandas, mas ele sempre vai querer aparecer bem onde ele estiver. Então ele até vai controlar, ele vai manipular situações para que isso não apareça demais, mas que ele só apareça o tempo todo. Essa é a parte do narcisismo patológico ainda não perverso. E esses se dão muito bem, costumam ser alpinistas sociais também, porque quanto mais bem vistos, quanto mais dinheiro, quanto mais glamour eles tiverem, mais o suprimento narcísico deles vai ser preenchido. Lembrando que o suprimento narcísico do narcisista é um saco sem fundo. Eles nunca estão totalmente satisfeitos. Sempre vai estar faltando alguma coisa para que eles se sintam plenos. Então, se neste momento eles estão plenos com uma conquista afetiva, então e eles estão com essa conquista afetiva, como eles precisam desse suprimento narcísico e se já está estabilizado, o que eles vão buscar? Outras conquistas. Por que eles vão continuar com essa parceria afetiva? Porque eles vão ter algum ganho, alguma utilidade tem essa parceria afetiva para o narcisismo deles. Quando eles já estão com essa parceria, como eles são um saco sem fundo, precisando dessa nutrição, eles vão para outras conquistas. Então a gente vai falar assim, mas homem é assim mesmo, mulher também está nessa. Existem vários modos de lidar com a afetividade, várias combinações. Então eu estou falando de combinações, sem julgamento nenhum, mas eu estou falando quando as combinações são nessa ordem de estar com a parceria afetiva e tal, e eles vão buscando outros estímulos, pode ser não só por outras conquistas afetivas, mas também por conquistas profissionais. Alpinismo social dos abusadores, dos narcisistas, diz respeito a passar por cima de todo mundo numa empresa, num trabalho ou num círculo social para que eles possam se sobressair. Nisso vai ter manobras muito maliciosas, onde vão pegar presas menos despertas, presas mais fáceis,
e eles vão fazer uma manipulação para que eles se sobressaiam aos chefes, até que eles próprios se tornem os chefes. E sempre vão dar referências que eles são os merecedores do céu na terra. Vocês já devem conhecer, já devem ter visto muita gente desse modo por aí. Por isso que eles traem tanto, são viciados em conquistas, é isso mesmo. Porque eles precisam que o outro os vejam como bacanas, como legais. Agora, vamos ver o pano de fundo disso? É menos-valia. No final das contas, se a gente olhar de baixo por baixo, a pessoa não está tão certa da autoestima dela como ela precisa de que as pessoas deem essa nutrição ininterrupta, tá certo? Agora a gente vai para o narcisismo perverso. Vocês veem que hoje eu estou falando de muitas coisas, porque a história do narcisismo e por que eles se dão bem, ela tem tantas e tantas nuances que eu vou fazer um apanhado hoje, e se eu não ficar satisfeita, se vocês falarem assim, mas não falta isso, não falta aquilo, eu vou falar mais, porque tem muitas nuances dentro do espectro do narcisista e como que ele se dá bem, como que ele no fim ele fica, arruma esses flying monkeys, sabe? Esses flying monkeys que a gente chama aqui são os macacos voadores. Ele arruma times de pessoas que não percebem nada como eles são, passam por cima de tudo. Muitas vezes eles abusam de uma maneira horrorosa, tanto dos filhos como da ex-esposa, e eles arrumam comparsas que vão fazer parte dessa nutrição narcísica e vão ser convencidos de que eles têm razão do que eles fazem e que as esposas não são tão boas, que os filhos não são tão bons, com uma virada de história fenomenal, e eles têm a capacidade de fazer isso e de deixar os outros, as vítimas, como as vilãs da história. Elas se tornam as vilãs da história. Isso a gente vê muito em famílias também, onde existe o bode expiatório, que muitas vezes ele revela o esquema de abuso, e ele costuma ser o mais acusado, o que é ameaçado do rompimento afetivo enquanto ele não se liberta, e ele percebe que é melhor muitas vezes romper emocionalmente do que continuar subjugado, sendo depositário de todo o mal, principalmente quando ele percebe o que acontece dentro dessa família, ou quando as esposas ou os maridos despertam, e aí esses narcisistas que se dão bem, eles ficam ensandecidos porque eles foram descobertos e começam com toda a ira narcísica, com a ameaça de rompimento, com a ameaça física, inclusive muitas vezes acontecendo situações horrorosas, ou denegrindo a imagem de seja lá quem for. Pode ser de filho, pode ser de esposa, pode ser de pessoas muito próximas que estiveram juntos, batalhando juntos a vida inteira. Do nada essas pessoas vão virar o lixo do lixo. O que acontece quando eles fazem isso dentro de casa, que aí eu vou dizer do narcisista perverso? O que é? Ele continua precisando do suprimento narcísico, não termina. Já vou falar o que a gente vai fazer com isso tudo, tá? Porque sempre que eu falo de situações onde eles se dão bem, eu falo do antídoto também. Então, deixa eu só dar uma explicação bem ampla sobre vários pontos que acontecem, como eles se dão bem e como eles dão conta de manobrar muita gente, mas aí eu vou comentar com vocês o antídoto. São ameaças, exatamente, ameaças, né, Renata? Então, e aquelas ameaças que é como se ele tivesse todo o poder do mundo e ele vai arrumar essas armadilhas, e arruma mesmo armadilhas, para coar mais ainda a ex-vítima, que agora é uma sobrevivente. Agora eu vou dar um salto para falar como que eles fazem isso dentro de casa. Então, são pessoas, a gente pode falar de mães, de pais, de maridos, de esposas, que dentro de casa tem uma exigência absurda. Quem está vivendo junto com eles pisa em ovos constantemente. Existe uma dificuldade enorme da espontaneidade das pessoas, e existe tanto acuamento e tanta
comportamento de paralisação total, que as pessoas não sabem nem como agir direito, porque o abusador esbraveja, muitas vezes é tanto abuso que ele não deixa nem as vítimas dormirem ao longo da noite, porque eles ficam com coisas na cabeça, ficam irados, eles são o que as pessoas devem para ele, a esposa deve, então cada vez vai ter outro motivo para que ele fique bravo, para que ele fique chateado, porque nunca elas são o suficientemente boas, nunca os filhos são suficientemente bons. Além da inveja e da quebra massiva de identidade do outro. Então o outro não pode mostrar que tem uma identidade, porque se ele mostrar que ele tem uma identidade ou que ele se dá bem na vida, ele não vai aguentar de inveja, porque o outro mostra uma identidade e de se sentir ameaçado, o outro mostra uma identidade e essa identidade que o outro tem ameaça, no final das contas, a não identidade real que esse abusador tem. Porque ele tem um personagem, ele vive esse personagem, e esse personagem, ele mata e morre por esse personagem. Então, quando alguém aparece com uma estrutura, que tem pano de fundo essa estrutura, que tem qualidades, que tem situações bem construídas, dá um impacto no vazio interior que eles têm, na dificuldade de entrar em contato com um universo que não foi bem construído, e ameaça eles enxergarem a eles próprios. Então eles vão destruir o que é identidade no outro, para que esse personagem narcísico ele continue existindo. O único problema que não é pequeno é que eles são muito bons no que eles fazem. Então eles se hiperdesenvolvem em manobras de manipulação para desconstrução da identidade do outro e para que esse outro sirva para como alimento desse narcisismo, desse personagem que o narcisista perverso cria. E é perverso por quê? Porque faz coisas terríveis nos bastidores e quando vem a público exige que a família seja a família perfeita, a família linda, a família maravilhosa, todo mundo caindo aos pedaços com medo desse abusador, precisa se comportar bem socialmente, estão energeticamente abaladíssimos e ainda assim com medo que esse abusador perverso chegue em casa e acabe com todo mundo, porque a performance não foi boa para enaltecer a família maravilhosa que ele quer vender aí afora. Esse é o perverso. Então, dentro é um horror, fora mostra uma maravilha. E sim, eles são mestres em inverter verdades, em colocar culpas e dúvidas sobre quem a pessoa é, sobre quem tem razão do que. Muitas vezes as vítimas veem situações bizarras, de traições e ainda levam a culpa porque eles próprios têm o direito de trair, porque essas vítimas estão literalmente despedaçadas e mesmo quando elas não estão, eles fazem questão de inventar uma distorção de realidade onde eles desqualificam elas de maneira estonteante. Então, eu falei até agora de muitas variáveis desses abusadores, por que esses narcisistas eles se dão bem, tá? Então eles estão o tempo todo a serviço deles próprios. Eles estão a serviço deles próprios, eles precisam de um olhar que os outros os glorifiquem. Então eles vão manipular de todas as maneiras e quando eles não tiverem isso, eles vão ter a ira narcísica, que ela é avassaladora, ela é violenta. Então eles são muito bravos quando eles sentem, e eles são super persecutórios, eles ficam com o olhar antenado, porque eles precisam de pessoas aliadas a eles para os enaltecerem. Até aí, na frente dos outros, eles são maravilhosos e manipulam todo mundo, eles ficam com um olhar penetrante. É muito interessante essa parte,
porque eles, de fato, eles têm um olhar penetrante no outro, que atravessa a alma do outro, buscando esse suprimento, buscando essa cumplicidade para dizer para eles o quanto que eles são maravilhosos, o quanto que eles são encantadores. Agora, o que acontece? Eu falei que eu ia dizer, como eu sempre falo nas minhas lives, claro que tem antídoto para tudo, gente, porque esses caras, essas mulheres, seja quem for que está no pedestal, chega um dia que esse pedestal cai, porque esse pedestal ele não tem tanta sustentação assim. Essa sustentação, ela fica, em algum momento ela falha, porque é muita energia, a não ser que ele tenha uma sustentação assim. Primeiro que as pessoas normalmente, por mais que elas estejam anos a fio num relacionamento abusivo, o sistema familiar, de algum modo ele vai ruir. Você pode ter certeza que isso é infalível, porque não é um sistema saudável. Não é saudável. Então tem pessoas ocupando o lugar de outras, né? Então vamos dizer que o narcisista ele ocupa o lugar de todos. Óbvio, claro, matemático, que isso daí de algum modo vai ruir, e vai ruir feio. A questão de ruir feio é que tipo de transtorno vai acontecer e vai acontecer no ambiente familiar. Então, nos meus anos de trabalho terapêutico, além dos estudos e das leituras, eu presenciei e presencio essas famílias disfuncionais literalmente entrarem em colapso, quer seja em doenças psicossomáticas, quer seja em depressões severas e também em surtos psicóticos, ou os próprios filhos, aquele que tem a maior nutrição do depositário, que é o filho de ouro, pode se tornar uma pessoa abusadora ou até uma pessoa com um grande grau de probabilidade de ter uma psicose. Então, ou doenças físicas. Então, sempre algo acontece nessas famílias. Mas agora a gente vai ver como que, quando as pessoas despertam, o que fazer com um abusador ou uma abusadora para que a pessoa possa sobreviver e esse abusador que tem esse enaltecimento tão grande, o que vai ser dele? Ele vai continuar assim? Se a família rompe, se as pessoas despertam, esse sistema se rompe e esse abusador ele fica em evidência ou para esposa ou para o marido, e a pessoa desperta. O que acontece? Ele vai continuar se dando bem? Depois de tudo que ele fez, ele ainda vai se dar bem? Então eu vou falar de algumas dicas para vocês. Em primeiro lugar, é o que eu sempre falo, quando você conquista um lugar de percepção e de retidão de percepção e de modelo, você sabe que você tem um modelo, você se recupera, você vai recuperar todas as tuas forças, isso é plenamente possível, porque elas não sumiram, elas estão apagadas, ninguém perde e fica sem ter aquilo que é inato dela. Então, agora eu não sou mais assim, eu tinha tanta alegria de viver, nunca mais vou ter. É crença, presta atenção que é crença, porque essa alegria tá aí dentro e dá para acender, para colocar luz lá dentro e ela se iluminar novamente. Ela só não estava podendo ser iluminada porque estava em cárcere, essa parte não era permitido viver, tá? Então o que acontece? Num processo terapêutico, por exemplo, toda essa rede neurológica ela vai sendo de novo reabastecida. A gente tem neuroplasticidade no cérebro, a parte de saúde física, a parte de saúde em todas as áreas, elas vão sendo restabelecidas, não só no processo terapêutico, mas já pelo princípio da opção pela vida, que é sair do cárcere. E quando você percebe que a porta está aberta, essa porta não está fechada, isso daí é tudo um acuamento onde você acha que a pessoa é um bicho predador e de repente ele se transforma num fantasma. Sabe aqueles bichos que precisam fazer essas caretas, só que não assustam ninguém, porque você sabe que é toda uma máquina doente?
Então, na hora que você consegue enxergar esse abusador assim, ele pode fazer a ira que ele for, ele pode cantar em outra freguesia, ele pode arrumar outras namoradas, você vai estar ganhando a história. Você já vai viver uma outra história, você já ganhou totalmente essa história, porque você se libertou. Você se libertou de um ciclo de abuso que não é vida. E vida é a maior fortuna que você pode ter, é a sua própria vida resgatada. É você saber qual é o rumo da sua vida, mesmo que isso de início seja difícil reencontrar. Porque você pode ter certeza que na página 2 dessa virada de página mesmo, logo na página 2, os seus recursos antes totalmente apagados, eles começam a voltar, só que de modo muito mais amadurecido. Por que mais amadurecido? Porque você passou por muita coisa e porque você já evoluiu, não involuiu, você evoluiu, você aprendeu muitas coisas, e o mais incrível de tudo é que você sim pôde sair de um sonambulismo, você sim percebeu que você estava com uma baixa qualidade de vida e que isso não era normal, e que você parou de empurrar com a barriga essa baixa qualidade de vida. Então, qual que é o ganho das pessoas que se libertam de um narcisista que se dá bem, e que ele pode se dar bem na Conchichina, na sua frente? Depois que você se liberta, a sua maior vingança é você estar bem. O melhor que você pode fazer, se você tem filhos, é saber que você fez uma escolha pela sua vida. E os seus filhos vão olhar para você e em algum momento eles vão perceber isso daí. Por mais que esses filhos estejam sendo alienados em algum momento pelos pais, meu filho foi com o pai é um abusador. Essa retidão, esse modo de você funcionar, ele vai mostrar para os filhos o que é sanidade, o que é sofrimento, como que as pessoas podem sim se recuperarem de sofrimentos, aonde as pessoas ficam totalmente encarceradas durante anos a fio. E sim, elas despertam e tem toda a vida, independente da idade. Eu já vi muitas pessoas falando assim, nossa, mas nessa idade, o que vai ser de mim nessa idade? Todos nós independente da idade, todos nós só temos o nosso agora, né? Só temos o nosso agora. Se você não despertar agora, ou se você despertar depois, em algum momento, você vai ter o teu agora. Então, se você desperta, se você acorda de todo esse mar e toma uma atitude em nome da sua vida, você vai ver que simultaneamente o teu universo vai trabalhar de uma outra maneira a seu favor, porque o que está dentro da gente está fora. Os cenários externos, eles estão totalmente parecidos com o que a gente tem aqui dentro. A gente vai criando esse tipo de realidade. Então vocês podem ter certeza que muda para melhor e drasticamente para melhor. E você vai ter como solução desse conflito com esse abusador, quando você parar de olhar para esse cara e falar assim, puxa, ele vai se dar bem, ele vai arrumar outra, ele vai ter outra e vai estar saindo com o pessoal que eu saía, ou nem com o pessoal que eu saí. Olha, sempre vai ter gente desperta, gente que já percebeu como que ele funcionava, porque ninguém é fechado totalmente. E mais, vou falar uma coisa muito importante para vocês. Ele vai se repetir. Vai se repetir. O amanhã dele vai ser o hoje dele. Ele pode entrar em alguma roubada. Muitos deles acabam sozinhos, por incrível que pareça, porque ninguém aguenta ficar muito tempo com eles. São abusadores, são pessoas que ficam assim. Muitas mulheres que acabam achando que isso é parceria, né? Então paga viagem, paga situação financeira, porque é parceria, mas eles se colocam como merecedores de tudo. Então quando essas mulheres despertam, e homens também, viu? Homens também fazem a mesma coisa, porque eles acham que, o casamento eu não vou abandonar minha mulher, eu não vou, porque isso daí, como homem, não posso fazer isso. Pode sim. Pode, e vai ser bom para os seus filhos, se for necessário, vai ser bom para os seus filhos também, de perceberem que você sim tomou uma atitude em nome da sua vida.
Então isso daqui não é uma apologia à separação, não, mas é a você saber que você pode despertar, você pode levar a sua própria vida e que esses abusadores, eles vão se dar bem em outros círculos, até não se darem bem de novo. E vai repetir isso, vai repetir, vai repetir. Então, como que ele está se dando bem agora? Como que é? Olha como ele se deu bem. Sim, até a próxima vez que ele não se der bem. Ah, mas ele está a vida toda com essa mulher, ele está com ela, não sei o quê. Sinto muito por essa pessoa que está com ele, porque ela está passando anos até despertar, porque se ele é um narcisista perverso, um abusador, ele não vai mudar. Ele pode até projetar em você como se você fosse o mal da história, projeção negativa, porque você despertou, tem uma ira eterna, mas ele vai continuar sendo assim com a próxima. Projetar aqui em você e ser assim com a próxima. Sabe por quê? Porque não muda, ele precisa do sofrimento narcísico sempre. Então ele vai se dar bem em função de acabar com o outro. E vai enganar algumas pessoas que não estão despertas e vai se perpetuar naquela magnanimidade. Para alguns, hoje em dia, a maioria das pessoas está despertando, que é ótimo. E isso daí serve como algo profilático para todo esse tipo de abuso que a gente tem visto na mídia dia a dia. A gente viu recentemente agora essa história com esse DJ, até onde pode chegar o que acontece nos bastidores. E fora tá cantando, todo mundo aplaudindo. É isso aí, né? É o poder, sou lindo e faço o que eu quero, só que não. Então é isso, queridos. Passei essas informações para vocês, para quanto mais despertos melhor. E vou ver aqui as questões que vocês trouxeram para que eu possa responder. E sempre que tiver live, podem fazer suas questões. Teve gente que fez questões antes da live, também é bom, podem fazer. E vou responder aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, tô vendo gente tão querida aqui. Aqui, ó, por isso que eles traem tanto, né? São viciados em conquista. Sim, porque eles querem que toda pessoa olhe para eles de modo maravilhoso, magnânimo. Eles são viciados nisso, eles precisam disso. Então vamos lá. Todo narcisista para no narcisismo primário. Perverso é pela fossilização do eu verdadeiro. Isso daqui é uma dificuldade de lidar com o mundo da realidade. O que o perverso faz? Ele sabe que a lei existe, que existe o não para ele, que não é tudo que ele quer que ele pode ter, só que ele não aceita. Ele não aceita. Ele sabe, mas ele faz a lei própria dele. Ele sabe que tem que tratar bem a mulher, ele sabe, mas ele faz a lei dele. Ele trata do jeito que ele quer, porque ele resolve que a lei é ele que inventa. Entendeu? Então, esse é o perverso. Vamos lá, já passei isso, passo com os meus pais. E aí essa questão de passar com os pais, eu falei na live anterior, que tem muito o que fazer. Eu acho que aqui sim, tem muita gente se identificando. Já falei um pouco do que se faz. É difícil mesmo. Até quando a pessoa resolve se desprender, existe uma questão de sucção, né? Volta, você vai ficar, eu vou ser bonzinho. Existem 1001 articulações para depois voltar para a mesma coisa. E outra coisa que eu esqueci de falar, quando a vítima é descartada, que ela fala, eu fui rejeitada porque criou uma dependência emocional, porque eu só vivo com ele. Gente, é 2 minutos para você lembrar de quem você era. Você tem a obrigação de lembrar de quem você era e agradecer aos céus que você foi finalmente liberada desse tipo de abuso. Então, conhecer sobre o tema, assistir essas lives e saber disso é refrescante, é refresco de vida. Olha aqui, estou finalizando, ele não aceita, me denigre, me chama de louca, para os meus amigos. Então, continua sendo do jeito que você é, não entre nessa briga de modo algum, que a vida vai mostrar quem é quem. E se ele precisar desse suprimento narcísico de ser o bacanão para esses amigos aí, tchau, isso daqui realmente não é para você. Se esses amigos continuam
acreditando nisso é um bando de pessoas que não estão despertas. Eu ainda sinto muito medo. Então, aqui é um trabalho para você fazer, porque o medo, por incrível que pareça, ele ainda é um alimento para eles, mesmo que eles não estejam perto. Então, precisa se trabalhar, porque é só alimento emocional. E esse medo, aí se tiver alguma questão real, física, assim, real de poder ter um tipo de violência, algo mais importante, aí precisa sim recorrer à justiça. E precisa mesmo. Já estou separada há 10 meses, mas sinto muito medo dele. Então, isso daqui é um processo, precisa se fortalecer de todo jeito, ter esse tratamento do silêncio, ele não esbravejar. Todas são manipulações, são manobras, e eles fazem essas manobras de acordo com o que a vítima fica pior. Ah, você fica pior quando eu faço silêncio? É isso que eu vou fazer. Ah, eu vou berrar, vou deixar você mal, me pedindo desculpas. Você vai me pedir desculpas porque eu vou fazer tanto silêncio que eu vou ficar magnânimo e eu vou chamar a atenção e você vai ver que eu sou o mais importante da história. Realmente é muito triste isso, mas é o momento das pessoas acordarem. Imagine que isso daqui, gente, é a patologia do século XXI. E as pessoas, graças aos céus, graças a essas lives, a tudo que se lê por aí, terapias, as pessoas estão despertando. Então é hora de deflagrar esse tipo de aprisionamento de porta aberta, Então todas essas ameaças, você tem subsídios, tem sim. Se você tem subsídio, você tem força para aguentar esse tipo de tortura psicológica, com certeza você tem força para viver uma vida plena também. É menos esforço, se vocês quiserem saber. Então, eles revertem a situação e a culpa sempre acaba sendo da pessoa, até a pessoa despertar. Eles fazem isso, eles são muito manipuladores, muito traquinas naquilo que eles fazem. Verdade, na frente dos outros tá bem, mas dentro de casa um horror. Sofri horrores e sofro até hoje. Então tá na hora de falar tchau, fui. E começa isso emocionalmente, fazendo. Se você não consegue sair fisicamente do relacionamento, já começa a sair olhando tudo o que ele faz como se fosse a tela de um filme, como se fosse uma boca doente falando, mas ele é o doente, não você, tá? Mentem te olhando nos olhos, disfuncionais e inadequados. Exatamente isso, Márcio. Exatamente. Eles olham muito nos olhos, fixam nos olhos, se fazem de vítima, se fazem de poderosos, de ameaçadores, mas a grande sacada deles é que eles realmente enfrentam olhando nos olhos, aquele olhar que é penetrante. Dani. Meu irmão favorito, Sinto por ele também. Olha, comigo não mais, não discuto mais com o doente. É isso aí, Renata. Sou prova viva que você não faz isso mesmo, que você tá muito bem. Então, abuso psicológico, esse todo é um abuso psicológico muito forte. Existem outras lives que eu falo sobre outras manobras de abuso, tá? E na live que vem eu vou falar também alguns termos usados no abuso psicológico, no abuso do narcisista. Então vocês vão entender quais são esses termos, o que significa muitas coisas que se falam por aí. Vou explicar cada um desses termos e vou contextualizar para vocês. É importante vocês saberem, além das fases do abuso, saber os termos que se usam. E tem uma fundamentação, é muito bom ouvir esses termos para você falar, ele tá fazendo isso agora, é isso aí, né, o que ele tá fazendo, porque aí vocês sabem direitinho definir e ver toda a macacada, a manobra que eles estão fazendo, porque dá para definir, isso daqui é isso, tá, aqui que eu vou entrar nisso daí, entenderam? Pri, obrigada. Quando a filha bode expiatório descobre e se liberta,
a família entra em colapso. É preciso de muita terapia para recuperar energia pessoal, estabelecer limites seguros e interação com a família. 100%, 100%, ó, aplausos, concordo totalmente. Olha, quem tá aqui que quer ler essa parte, é exatamente isso. Exatamente, e vai precisar de terapia muitas vezes para saber qual que é o próprio limite, para honrar esse limite, que já começou quando a pessoa desperta e quero ser bem tratada, quero eu me amar e que eu tenha limites claros sobre o que é invasão, sobre o que é desqualificação. E é possível sim recomeçar e ser feliz novamente. Meu marido bebe e não lembra das presepadas que faz. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Porque a pessoa faz mesmo. A gente sabe que o álcool provoca a abertura de outras questões que é da própria pessoa. Então é bom ficar desperto para ver quem que é essa pessoa que não aparece, só aparece quando se bebe. Parece que estou presa e não sei mais quem sou. Então precisa sim de um afastamento, para você não se sentir louca e olha aqui, nada atinge nada, que livramento. Então isso é um trabalho terapêutico aqui que a Renata fez, por exemplo, e que sai, pode fazer o que for aí, que tchau, né? Eu me dava bem com meu irmão, percebi que ele só fazia minha caveira com meu pai. Muitas vezes nem culpa tinha. Acordei para a vida, hoje nem falo com ele, mas também não me faz falta. Pois às vezes a gente faz dessas coisas mesmo para a gente sobreviver, né? Você descobre e desperta dentro da sua própria família e muitas vezes você fica acorda, olha o que você está fazendo comigo, olha como que é. A pessoa lá, não, e ainda te culpa. E você começa a ter certeza do que está acontecendo, porque muitas vezes tem uma confusão muito grande, a própria pessoa se acha louca. Então, quando ela começa a ter discernimento total, aí é hora de tomar muita atitude na vida. Minha mãe, tenho medo até hoje da minha mãe, tenho 49 anos, hora de despertar. É muito claro, a gente tem uma vida só, então correr atrás para ficar na frente da vida, A próxima live pode ser sobre o despertar. Nossa, Babi, fantástico, então eu vou fazer, adorei, eu vou fazer a live, apesar de que eu tô sempre falando do despertar, mas eu vou falar no nível mais amplo, adorei a dica, e vou fazer sim, e também só que na próxima live eu vou fazer sobre os termos de abuso e na outra eu vou fazer sobre o despertar. Tá fechado, vou fazer. Então, lutar pela minha filha que agora é vítima do pai narcisista. E ela vai ficar desperta, vai se fortalecer com isso e vai ficar cada vez mais entendida de uma realidade e vai ter forças bem importantes por conta desse tipo de situação que ela passou muito cedo na vida dela. E tem uma mãe desperta, que é maravilhoso. Pessoal, olha só. Mônica, querida, se vocês tiverem mais questões, tá? Pode me mandar, eu respondo para vocês, respondo nas postagens, tá? Tem muita questão aqui e elas são super importantes. Tem algumas que eu já falei, eu estou lendo. Obrigada pelo reconhecimento dessa live, faço com todo carinho para vocês, tá? E a maldade, olha, tem uma pergunta muito importante que antes de terminar a live eu vou responder. A maldade aumenta com o tempo do relacionamento? Gente, infelizmente eu vou ter que falar que sim, a maldade aumenta com o tempo de relacionamento. E vou falar o porquê que aumenta. Porque quanto mais você permanece num relacionamento com abuso, mais você dá o recado para o seu abusador que você aguenta. Então ele vai aumentar. E cada vez vai ficar pior. Então presta atenção o quanto que você fica e permite uma situação de abuso. Eu falo não, mas ele continua. Então,
Que tipo de atitude você tem que tomar? Porque se você falar não e ele continua, você está dando um recado que ele pode continuar e ele pode fazer mais ainda, porque você aguenta. Então, cuidado com essa benevolência cega, com esse desejo. Gente, então, questão é profissional. Fui vítima e soube que agora a outra pessoa está sendo vítima. Como fazer, visto que os superiores não querem... Isso acontece muito em ambiente profissional, muito. E o que eu tenho visto é que as pessoas vão se unindo para fazer, para conversar e para contar nos recursos humanos para poder ter o auxílio. Infelizmente, em alguns casos, essas pessoas são tão articuladas que a corda rompe para o lado mais fraco. Então você vai ter que observar e ver o que você pode ter de acesso para você poder virar a chave e essa pessoa que é abusadora ficar mais exposta. Os ocultos sempre se dão bem e ainda são... É aquilo que eu falei do narcisismo perverso, é exatamente isso. Máscara de santidade, total. É isso aí, Juliana, ainda bem que você despertou, mas você vai cuidar dessa síndrome. Você vai cuidar, porque isso daí é resquício de tudo que você passou. Na verdade, você estava em pânico lá atrás e agora talvez você esteja em pânico de viver uma vida plena, de nem saber como que é. Então é um passo atrás do outro, se acolhendo nessa nova fase da sua vida. É isso aí, pessoal. Então, olha, vou mandar um grande beijo para vocês todos, um grande beijo. E que a gente possa se encontrar na semana que vem, tá? Todos nós, e que vocês possam ampliar, para quem vocês quiserem ampliar, porque o tema falar para outras pessoas, porque o tema da outra live eu acho que também é um termo muito psicoeducativo, tá bom? Então, super beijo para vocês e, como sempre, quanto mais despertos, melhor. Um beijão e até a semana que vem a gente se vê. Beijos.